agora? Uhum. Vamos lá, vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecendo sempre ao Senhor, porque é um privilégio, sabia? Sabe? Nós podemos estar aqui. Algumas pessoas podem olhar como assim, é mais um dia. Aí aquela religiosidade, mas nós sabemos que foi o dia que Deus garantiu para nós hoje, pela misericórdia dele. Senhor Jesus, Deus e Pai, Deus de misericórdia e Deus de amor. Senhor, em cuja santa presença nos encontramos, nós louvamos o teu santo nome, engrandecemos aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus amado, bendito seja o teu santo nome. Nós confessamos a Ti as nossas faltas, Pai Santo, são patentes diante de Ti, Senhor Deus amado. Em nada queremos ocultar, Pai. Reconhecemos nossas fraquezas, Pai, e reconhecemos a falibilidade do nosso caminho, Pai. Mas o Senhor nos conduzindo, Pai, conforme a Tua infinita misericórdia, nós teremos, Senhor, sucesso, não por méritos, Pai Santo, mas por infinita misericórdia e graça. Nos concede essa manhã, Pai, que o nosso entendimento seja mais uma vez, Pai Santo, tocado, renovado, que o entendimento seja levado à obediência do Teu senhorio, Pai, e nos ensina, Senhor meu Deus, porque o Teu Santo Espírito nos guia pelo caminho da Tua santa vontade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Nós começamos, no domingo passado, a falar de fé. A falar sobre a fé. Tem muita diferença isso. Eu citei no domingo passado, não expliquei. Nós estamos falando da fé, genuína, única. E quando você fala assim, vamos falar sobre fé, eu vou começar a debater com os irmãos aqui, cada um vai dizer o que acredita, conto da carochinha e aquela coisa toda. Mas a fé, ela é genuína. E segundo as Escrituras, nós vamos ver aqui em Judas, ela foi dada de uma vez por todas a igreja. Olha o que está escrito em Judas, no versículo 3, não tem capítulo. A fé que uma vez por todas foi dada à igreja. Então, é uma comprovação do que falamos aqui. Não pertence a nós. Não inventamos a fé no nosso coração, ela é concedida. O dom de crer é concedido à igreja. Tanto que o próprio Senhor Jesus diz, porque vistes as marcas e crestes, feliz, bem-aventurado aqueles que não verão e creram. Então nós vamos trabalhar. Nós fizemos um apanhado no domingo, geral. Na verdade, se der mais uma aula, vai ser sobre o que foi falado no domingo, os tópicos. Então hoje, nós vamos frisar a parte inicial, que é a fé genuína, que é a fé para o quê? Quem é que lembra? A fé genuína é a fé para um detalhe do homem, o que o homem carece. O homem carece de quê? Diante de Deus. Do perdão. Perdão para quê? Para salvação. Isso. Então, a fé genuína é biblicamente chamada de fé para salvação. Lembra que nós lemos João capítulo 1, versículo 12? Ele veio para os seus. Quem é que pode continuar o versículo? Ele veio para os seus, e os seus o quê? Quem que lembra? Hã? Não receberam, é isso? Não receberam. Mas todos quanto que o receberam, essa frase indica uma separação até de étnica, ou até de, tipo assim, não vou dizer étnica, porque uma separação de direitos. Os que tinham direito, tecnicamente falando, rejeitaram, mas todos quanto se achavam jogados... Ah, o Ronaldo tá ali. Chama ele. Em todos quanto receberam, pega com Ronaldo. Não, aquela aí, pega com outra. Pode deixar, não. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, nós chamamos a atenção. Por que nós chamamos a atenção? Porque não é uma situação assim, ali, daquele lado ali. Vamos dar uma pausa aqui, só para... Ali entre a Joyce e a... Vou botar essa aqui, tá? Essa aqui quebrando. Isso. Vamos lá. Senta ali.
Essa palavra poder, deu-lhes o poder. Você lembra do versículo, né? Deu-lhes o poder. É a mesma tradução de espírito, dunamis, potência. Ou seja, deu-lhes uma condição que as trevas não podem impedir. Isso eu vou chamar a atenção hoje, porque nós não percebemos isso. Independente da salvação, sabia que a salvação é uma coisa que as trevas não têm poder para impedir? A salvação não tem poder para impedir. Não existe poder tenebroso no inferno, nas potestades celestiais que possam falar assim, pararemos o efeito da salvação. Eles podem atacar você, podem fazer de tudo porque conhecem o ser humano, mas nada pode impedir a ordem de Deus. Ou seja, eu concedo ao homem, então ele veio para o que era os seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o quê? Com um detalhe, deu poder a todos serem feitos filhos de Deus, mas a saber o quê? Aos que o quê? Qual é a característica? Aos que? Isso, mas o versículo é aos que creem no seu nome, ou seja, creram, mas o versículo diz, a saber, aos que creem. Ou seja, esse creio, sou eu que dito, eu que falo assim, olha, eu que grito, Senhor, eu estou crendo. Irmão Bete acha que é assim? Eu grito para Deus, Senhor, mas olha, eu creio. Aquele homem falou, lembra? O homem do menino com o espírito surdo, mudo, do domingo passado? Ele falou assim, eu creio. Evidência é o seguinte, Senhor, eu sei quem está na minha frente. Eu sei quem é que está falando comigo. Me sustenta, porque eu estou muito fraco. É aí que nós vamos entrar. O que é melhor, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Por favor, me responda o mesmo. Não vai ter resposta errada. É apenas o que você pensa e vê. Você caminha com Deus todos os dias. Tem gente que nunca... Isso não é detalhe contrário, não. Nunca aconteceu nada extraordinário na vida dele. Não é que tenha acontecido. Estou dizendo assim, tem gente que reclama. Poxa, a vida não acontece nada, uma coisa esplêndida e maravilhosa. Uma certa vez, um amigo do Estevão, que dormia aqui, ele ficava aqui final de semana, ou dia de semana, ele foi até o ponto de ônibus comigo e ele falou assim, seu Jerônimo, eu queria muito ter uma experiência muito grande com Deus. Mas aquela de marcar, porque o senhor fala de tantas experiências, eu queria uma que me marcasse, porque isso está faltando na minha vida. Aí eu peguei e falei para ele assim, pede para Deus te levar. Eu falei assim, que isso, tá maluco? Você quer experiência maior do que essa, você pede para o Senhor para te levar para o reino dele, te leva na hora. Não, mas não é essa experiência que eu estou falando. Eu falei assim, que experiência você quer com Deus? É aí que nós vamos comentar agora. Os milagres, no domingo passado, nós comprovamos biblicamente que são apenas evidências da fé genuína de salvação. Nós vamos entrar no versículo. Eu vou até pedir aos irmãos para deixar em Marcos, Marcos 16, só deixar a Bíblia aberta. Eu quero continuar o que eu estou falando. Quando você, no seu coração, e o Senhor visitou isso, recebeu a Cristo, foi colocado um caminho para você. Nesse caminho, você está sujeito, não nesse caminho, na vida, mas principalmente no caminho, você está sujeito a ter saúde absurda, não é isso? É isso? Nada vai acontecer porque já foi determinado o caminho para a irmã Elizabeth estar livre. Mas ele está mesmo, sabia? O caminho está livre, está aberto para você passar. Junto com ele, você vai ficar doente, não é necessariamente uma regra. Você vai passar por privações que vão deixar você acabado. Vão passar por angústias tão fortes que vai falar assim, olha, pode chegar ao teu pensamento assim, será que Deus me abandonou? Os irmãos lembram que nós citamos muito o versículo do domingo passado, Deus prometendo estaria conosco todos os dias? Quando ele fala essa frase, o que ele cobra de você? O que ele cobra? Pensa em Jesus falando essa frase, olha, Alessandro, eu estou com você todos os dias, até que termine a tua vida. O que ele cobra de nós? Não cobrar, mas o que essa frase, essa afirmação exige do Alessandro?
Não creio que seja. Isso. O que diz Hebreus? Importa que aquele que se aproxima de Deus... O que é se aproximar de Deus? Pensem bem, já que eu estou falando isso. Estou convosco todos os dias. O que é se aproximar de Deus? Pensem bem. É assim? Ou eu estou me aproximando de Deus? Poxa, eu tenho me aproximado muito de Deus. Ou é o caminho? Um pouquinho antes desse versículo, o meu justo viverá da confiança que ele tem no seu trabalho e da forma com que ele ganha vida. É isso que está escrito lá em Hebreus? Não, o meu justo viverá da fé. E se não for dessa forma, eu não tenho prazer nenhum nele. Então não venham me dizer que não ter prazer nele, é assim, não, eu só até aceito por Deus, mas eu não tenho prazer, não. A Bíblia fala que ele olha e rejeita. Se é chamado de meu justo, vai andar por fé. Olha só o versículo aí, por favor. Marcos 16. Marcos 16, versículo 17 e 18. Bom, deixa eu ler aqui. O Joyce, lê pra gente, por favor. 17 e 18. Preste atenção. Você já leu isso diversas vezes, mas quando eu falo preste atenção, é porque a palavra de Deus não é uma coisa comum. Ela está colocada aqui para guiar a sua vida nesse caminho dos que creem. Lê, Joyce. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Certo. Quando a Bíblia está falando aí, esses sinais seguirão os que crerem, ele está falando de crer nos sinais, ou os que creram, ou os que creem nele? Sim, isso é correto. Sabe por quê? Porque acima, no versículo 16, está com a Bíblia aberta aí, Silvia. Lê o 16, Silvia, por favor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não houve uma separação já? Aí, já não houve uma separação? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então eu falo assim, e estes sinais seguirão a todos que receberam, olha bem, a todos que receberam a mim, como único e suficiente Salvador. Essa palavra é muito importante, porque suficiência, nós vimos no estudo, eu não preciso, não quero, rejeito qualquer ajuda na minha vida, porque aquele que me arregimentou, ele é fiel e justo para me manter íntegro no caminho. Pode falar aí, Fazer uma pergunta aqui, irmão. Pode falar. Irmão, não vi não, mas assim, porque aqui fala na fé, em crer. Aí no meu caso, tá? Certo. Aqui fala, pegarão nas serpentes e se beberem, não lhe fará dano. Aí eu também. Certo. Confesso que eu não assim, Certo. não tenho coragem de pegar. Aí no caso seria que eu não creio, não tenho aquela fé. Esses sinais aqui, esses sinais que ele está falando, ele falou de coisas que você estaria sujeito naquela época. Um exemplo. Quando fala pegarão em serpentes, lembra que Paulo, o que aconteceu com Paulo na ilha de Malta? Não, pera, vamos dar a devida excelência. Paulo estava num navio, os irmãos conhecem a história, não conhece? Estava sendo levado definitivamente, Ronaldo, para você entender, ele estava sendo levado para uma prisão definitiva em Roma. Nesse caminho, o Senhor Jesus lhe apareceu, a Bíblia fala, e falou assim, nenhum dos que estão no navio vão se perder, que ele já estava mais de uma semana, já tinha acho que uns 20 dias que não conseguia chegar a lugar nenhum por causa da tormenta. E ele falou assim, o Senhor prometeu para ele, nenhum dos que estão contigo perecerá. Quando alguém se assustou e quis pular no mar, ele falou assim, olha, se vocês saltarem do navio, a irmã vai entender, a serpente.
se vocês saltarem do navio, eu não poderei, o Senhor, não, eu não poderei fazer nada com vocês. Permaneçam no navio, porque ele foi falar assim, todos que estiverem contigo, nenhum vai perecer. Então eles permaneceram no navio, e o navio foi a pique. E prisioneiros, não é isso? Me refere a prisioneiros, com mais os comandantes, marinheiros, Paulo também prisioneiro. Caíram todos no mar, e a Bíblia fala que nenhum se perdeu, nenhum fugiu. Todos foram à beira da praia vivos. Tudo bem. Deve ter pensado assim, rapaz, não é que o homem é bom mesmo? Só que assim que ele foi pegar uns gravetos para ajudar o pessoal a fazer um fogo, uma serpente picou na mão dele. Aí o pessoal falou assim, ó, esse homem é amaldiçoado. Aí não vai entender o que é pegarão em serpente. Esse homem é amaldiçoado. Escapou da morte ali, mas o Senhor pega ele aqui, ou seja, a morte ele pega aqui. E a Bíblia fala que Paulo pegou assim, como ela não soltava, foi no fogo, deixou ela queimar, ela soltou e pronto. Esperaram Paulo inchar. E não aconteceu nada com Paulo. As pessoas falam assim, não, Gero, eles pegavam em serpentes. Sim, poderiam até pegar em serpentes. Mas como a evidência da própria fé salvadora e um sinal do caminho. Quando a Bíblia fala, esses sinais seguirão os que creem, o grego fala que esse sinal é uma amostra, é uma coisa que acompanha você. Então eu digo, qual dos dois não pode faltar? A fé salvadora ou o sinal? A fé salvadora. Isso, essa não pode faltar. Porque o sinal, quer ver um exemplo? Paulo não fez o sinal, nós não lemos que ele curou e vendo que tinha fé para ser curado, o paralítico, não é isso? O curou. Paulo não estava preocupado com isso, você pode ver as cartas dele, não fala de cura hora nenhuma. Não fala nada dele, porque olha, inclusive, irmãos, quando vocês forem, curem as pessoas e tal. Não, isso é uma evidência do próprio caminho. Paulo estava muito preocupado, depois que ele foi arrebatado para o terceiro céu e viu que é reservado para o homem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Ele viu, mas eu falei assim, não tem como falar isso. A Bíblia fala que ele foi levado e falou assim, viu coisas que não tem como falar para o homem que está reservado. Ele chega e frisa a salvação, a fé salvadora. Ele frisa a fé com tanta força como caminho, que ele fala para Timóteo, Timóteo, eu sei que habita a fé em você, como habitou na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd, ou não sei se é o contrário, não é isso? É isso. Mãe Eunice é a mãe dele. E a avó, notaram que ele citou uma linhagem? Mas a fé é uma coisa independente. A fé ela existe para a igreja. E aqueles que se apoderam dela ganham o maior prêmio mais milagroso que existe. Qual é a coisa mais assim, é impossível de acontecer e a fé fez com que acontecesse? A salvação. Isso. Sabia, Beth? Então quando ele pega em serpente, esse sinal não quer dizer nada. Eu gosto de responder para você, Beth, comprovando nas escrituras. Então vamos ver um outro versículo mais à frente que vai mostrar isso aí. Ele fala assim, sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, correto? É isso? Expulsarão demônios. Mas preste atenção, expulsar demônio hoje em dia, ou também naquela época, não era, fala assim, eu expulso em nome de Jesus Cristo, você sabe? Porque tinha outros exorcistas na época. Mas por que foi citado como sinal da fé salvadora? O que aconteceu quando os discípulos foram pelas vilas e voltaram e dizer, Senhor, quem é que lembra a frase que eles falaram? Eles foram pelas vilas, lembra de pregar? E quando voltaram assim, Senhor, em teu nome, o que eles falaram? Nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios. Isso, mas principalmente o expulsar demônios. Os demônios se submetem. Isso, se submetem. O que Jesus responde? Mas é o nome de Jesus, não, isso, mas quando fala nome, irmã, não é usar o nome, vou usar o nome. Nome quer dizer que você é testemunha, enviada. Em meu nome, ou seja, não é isso que a Bíblia fala? Vocês vão ser apresentados, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e até os confins da terra. Aí, escuta, quando eles sinais acompanhavam, Jesus falou assim, vem cá, por que vocês se alegram com isso? Esse texto não pode ser tirado das Escrituras. Por que vocês estão assim,
Todo mundo conhece, não conhece? Alegrai-vos antes, porque quem pode dizer? Fala, Sandro, que você Os nomes estão tem que esperar no Deus arrolados. que a gente comenta isso, porque o nome de vocês estão arrolados no céu. Então qual é o maior poder, Ronaldo? De curar, de expulsar demônios, ou do seu nome estar arrolado no céu? E isso, escritinho lá, porque isso é impossível aos olhos humanos. Pode ser que alguém consiga expulsar um demônio por exorcismo. Não quero tocar em assunto de trevas agora. Pode ser que alguém consiga curar um enfermo, sabe? Não importa da forma. Mas colocar o nome no livro da vida, o livro Santo do Senhor, que no finalzinho de Apocalipse diz, abriu-se esse livro especial. Isso é impossível. Impossível. Só mesmo o poder genuíno da fé para conduzir vocês pelo caminho com tanto poder e suportando tanta afronta e suportando tanto ferimento, sabe, tanta coisa ruim, que você chega e fala assim, não quero que mude. Não quero que mude. Eu quero agora entrar no outro detalhe com relação ao sinal. As pessoas sabem disso, que os sinais acompanham os que creem, mas separam a salvação do sinal. Todo mundo fica maravilhado com os sinais e prodígios, já reparou isso? Todo mundo. Mas a Bíblia fala que anjo faz festa quando um paralítico é curado? A Bíblia fala que anjo faz festa? A Bíblia fala que o céu treme quando abre o mar vermelho? Os anjos devem passar, mais uma vez o mar se abrindo. Eu estou alegorizando. Vocês sabiam que os anjos se assustaram quando o Senhor criava todas as coisas? Está lá em Jó? A Bíblia fala que eles ficaram assustados. Então, a manifestação do poder de Deus, até os anjos não conhecem a totalidade. A Bíblia fala que Deus é tão poderoso que consegue ver defeitos. Isso é uma comparação, tá, irmão? Nos seus anjos, já viu isso? Ele consegue ver defeitos, mas é uma comparação a ele, a majestade santa. Então eu digo, o fato da Joyce herdar o reino de Deus, de nós herdarmos o reino de Deus, é a maior evidência da fé genuína. Foi para isso que ela foi dada à igreja de uma vez por todas. Abre Judas. Nós vamos continuar comentando esse versículo. Não precisa estar nele. Não precisa estar nele não, porque já sabe de cor. Abre Judas no versículo 3. Judas 3? É, porque não tem capítulo. Ah, tá. Achei que... Vê seu versículo 3 aí. É, versículo 3. Que ele começa a falar, né, com os irmãos na carta, não é isso? Não, Miguel, não. É antes de... passa Hebreus, Antes da João, depois João. É o antes do Apocalipse. Não é isso? Isso. Abriram? Ronaldo, tá conseguindo acompanhar? Tá aí com o versículo 3? Lê para mim, Ronaldo, por favor. Voz bem forte, não sei se é. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Poxa, a tradução foi a mesma lá em cima. Lê, Silvia, na tua, que eu sei que é diferente. Amados, procurando eu escrever... Obrigado, Ronaldo. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá vendo? Não teve uma mudança no assunto? Repara bem. Olha, irmãos, eu diligentemente me apressei, eu tenho que falar da salvação. Quando senti uma vontade de falar sobre a fé, que uma vez por todas, a tradução correta de uma única vez foi dada aos santos. Os irmãos têm dúvida de que a fé é uma concessão do Senhor para a sua vida? Por favor, eu quero, porque se alguém tiver, eu falo assim, não, você pode falar, porque não resta dúvida. Não resta. Foi dado. E outra coisa, a Bíblia fala que vós sois salvos por quê? Pela
Não, antes da fé. Vós sois salvos pela Graça. graça. Por meio de quê? Na fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. O pessoal fala assim, graça, o dom imerecível. Mas na verdade está evidenciando a fé. Vê se você entende. A graça é concedida. Olha só, é concedida assim, você caminha na graça de Deus. A graça faz com que a lei não mande você para o abismo. Mas somente aos que o quê? Que João 1,12 fala? Aos que? Isso. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Aos que creem. Não adianta querer viver de outra forma. Eu vou chamar a atenção de todos aqui. O que os irmãos estão estudando junto comigo, o que os irmãos estão entendendo das Escrituras, faz parte do caminho que vocês têm com Deus. É como se chegasse a um ponto agora, em que você, pronto, agora a minha vida deve mudar drasticamente, radicalmente. Porque nesse período da minha vida, nessa linha do tempo, eu entendo. Então o Senhor conhece o que são seus, mediante o quê? Porque Ele precisa de saber como você vai proceder até o final, é isso? Felipe, Deus tem que saber como você, Ele está esperando para ver o que vai acontecer com você aqui? Ele sabe. E então, na verdade, o estágio de você se preocupar assim, dá a impressão assim, caramba, eu não era salvo antes, agora que eu estou pensando, não. A salvação é dada aos que creem, porque o Senhor conhece todo o caminhar. Conhece. O selo do Espírito vem porque creu. Eu creio. As dificuldades vêm porque eu creio, mas me sustenta na minha incredulidade, na minha fraqueza. Vamos ver isso aí. Deixa a Bíblia aberta em Lucas 16, por favor. Lembre-se que esses sinais seguirão os que creem, não é isso? Lembra disso. Expulsarão demônios. E no final diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu tenho para mim que das evidências é a mais procurada, não é? Isso. Mas vocês vão ver detalhes como, olha só, detalhes como ressuscitar mortos para ver se salva alguém. Fazer morto falar para ver se salva alguém. Vamos ver das Escrituras isso. Abriram aí? Eu vou fazer o seguinte, ó, só Joyce, deixa a Bíblia aberta em Mateus 7. Só você. Depois, a irmã Beth pode até anotar, Mateus 7, 22 e 23. Mas vocês vão ler Lucas 16, do 19 ao 31. Lucas 16. Podem começar a ler, quem deseja, deixa a Bíblia aberta aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, os irmãos. Acompanha Ronaldo, todo mundo, olha só. Ora, havia um homem, pode ler? Pode ler? Não, deixa o Miguel achar. Todo mundo conhece esse texto, não conhece? Sim. Eu tenho muito receio quando, não é de vocês, quando o texto fica muito conhecido. É tipo a parábola do filho pródigo, que até hoje ninguém sabe que pródigo é gastador, entendeu? Da pessoa que vive com prodigalidade, ou seja, que confia naquilo que tem e faz questão de se inundar daquilo ali até acabar. As pessoas comentam muito esse texto aqui, do rico e Lázaro. Mas eu não vou entrar no estudo dele, eu só quero um detalhe dele. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Só chamar a atenção, parar um minutinho aqui, Beth. Vou falar porque nós vamos ler uma coisa aqui
que vai subentender isso que eu vou falar. Talvez um dia você precise segurar uma serpente. Não, você não entende. Olha só. Os sinais, eles são edificantes, mas não necessários. Isso você entende? Se um dia eu estou fazendo uma ilustração, se um dia você tiver que segurar uma serpente, eu garanto que talvez a sua alegria não seja tanta, porque você vai saber que aquele pequeno sinal é apenas uma evidência não necessária do seu nome escrito no livro da vida. Eu vou continuar a ler aqui, olha só, guarda isso que eu te falei, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. A Bíblia vai colocando um monte de detalhes, né? Ninguém olha isso, estava no inferno, olha só. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vocês viram a condição dele? Olha a condição real, porque estou atormentado. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, outra condição. Vocês vão ver que o que eu quero falar tem a ver com a fé. Lembra-te, ou seja, olha, tua memória está funcionando. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, somente males. Aí eu vou chamar a atenção. O que eu comentei agora no início? Que a evidência hiperpoderosa de milagre acerca da fé é a salvação da sua alma. Esse rico aqui, que o diga nesse momento que estava falando, que o diga. Mas uma pessoa que estava salva viveu a vida de que forma? Miserável. Mas fala que forma? Fala tudo o que acontecia com ele. Socialmente negativo. Bom, desprezado, mendigo, mas o quê? É doente. Doente, necessitado de resto de comida. Totalmente. Aí as pessoas falam assim: mas olha só, isso é só uma comparação. Jesus, não! Por que Jesus botou nome nele? Tem gente que fala assim: porque existiu. Não. Vocês têm ideia por que foi chamado Lázaro? Não o nome em si, podia ser Marcos, Fernando. Sabe por que na parábola foi colocado o nome? Porque todo salvo é chamado pelo nome. Senão seria: e morreu um mendigo. Nunca repararam isso não? Chamou pelo nome. E tem gente que fala assim: não, porque poderia ter sido verdade, então desse nome ao rico. Tanto que o rico não tem nome. Isso! Não tem rico, não tem nome, é a miséria. Mas Geraldo, você não está falando do caminho da fé? Sim, eu vou mostrar para vocês agora. Ele só teve no caminho dele coisa ruim. Mas como pode? Ele quebrou todos os protocolos. Ele foi para o reino de Deus. Como pode isso? Vamos dizer que foram as chagas e as torturas da vida dele que ajudaram isso? Não, e eu quero também, no caso, ressaltar uma coisa. O nível de fé que ele precisou ter constante para não deixar que a situação dele fosse assim... Apesar de tudo, a fé permaneceu. Isso! Sandro complementou e o Ronaldo finalizou. Gente, eu não quero nem falar muito, porque como poderíamos falar de fé nesse texto? Você reparou? Esse é o problema dos exegetas. Eles se tornam doutores, eles se tornam como se diz, intérpretes das Escrituras, e Deus revela para os pequenos. Jó ficou um período... Não fala nada não, fica quieto. Por favor, por favor. Só um minuto. Eu fazia isso na escola Mical, lembra? Você não abre a boca agora, não. Só dando spoiler do seu. Não, é porque o que você vai falar, eu já sei o que você vai falar.
E está incluso no estudo, então você vai poder comentar isso. Olha só, aí continuando a ler, ele recebeu os males. O Sandro e o Ronaldo falaram que no final a única coisa que permaneceu, independente se ele era preto, branco, se ele tinha muita chaga, mais do que o outro que tinha chagas, foi o quê? A fé. Fé o quê? Fé de que um dia, olha só, fé de que um dia ele estaria no reino de Deus? Eu vou colocar por níveis, uma está dentro da outra. O que ele conservou foi a fé salvadora que foi dada a ele para ele trilhar um caminho e jamais, com certeza pelo resultado dele, jamais olhou para ele e falou assim, como eu sou miserável. Pense bem, a brevidade da vida faz com que você observe o seguinte, tem um reino me esperando. Então você vai ver que você não se importa mais do que acontecer com você. Se o diabo lança uma doença, está me mandando para mais próximo de Cristo. Se ele fala assim, então não vou fazer isso, eu vou dar os beijos dele, isso não me influencia, porque eu tenho um caminho. Aí tudo bem, olha só. Eu parei no versículo, quem pode me mostrar aqui? É o versículo... Filho, 25. Lembra-te, 25, né? 25. Isso, continua, Silvia, para mim, por favor. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Bom, para só um pouquinho. Bom, de lá para cá tudo bem. Você entendeu? Mas eu sei que isso aqui ele está explicando. O abismo separa geral. Mas eu lá no seio de Abraão e querer dar uma visitinha lá embaixo, lá do outro lado, vai que eu fico lá. Entendeu? É uma coisa, tem um abismo. Ele falou, tem um abismo. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Esse abismo separado. Todos iam para um local separado, assim, ó. Era um local só, isso é bíblico. E o local onde os injustos, os ímpios, e o local dos justos, que é chamado de seio de Abraão. Continuando. Lê, versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pronto. Para aí. Marca aí, você está lendo. Ele fez um pedido a Abraão. Já que ele não tem jeito, de quem que ele lembrou? Lê o versículo que mostra a lembrança dele. Siga o próximo. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só, eu tenho 5 irmãos, olha só, Ronaldo. Para mim, já era, já estou aqui, estou consciente. Mas para que eles não venham para esse lugar de tormento, aí eu fiquei pensando, engraçado, bateu bondade no coração dele, eles vão ver que não. Ele apenas lembrou da maldade dos irmãos. Vai ter essa comprovação. Mais à frente, ele lembrou que os irmãos eram iguais ou piores do que ele na incredulidade. Eu vou chamar a atenção, a fé salvadora, a fé que habita o nosso coração, que não é essa fé de evidências, seja um homem de fé, tudo é possível ao que foi salvo. Paulo fala assim, em tudo sou atribulado, não é isso? Já leram isso? Em tudo sou perseguido, em tudo termino em cadeias. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas invertem isso para ganhar pessoas, adeptos, e falam assim, você pode tudo, irmão. Você pode tudo. Esse rico podia também. Talvez ele alegrasse, Deus foi muito bom comigo, meus irmãos, olha só, quanta riqueza que eu tenho. Tem gente que se alegra e fala assim, Deus tem sido muito bom comigo, mas jamais é hipócrita, jamais dará um passo de renúncia diante de Deus, mas usa o nome do Senhor. E a Bíblia fala que um dos tipos que não herdarão o reino dos céus são justamente os hipócritas e mentirosos. Quando se apresentam diante de Cristo, nunca evidenciaram a fé salvadora no coração. Jamais tiveram qualquer detalhe de intimidade com Deus. E não essa intimidade que se prega aí, irmão, seja uma pessoa íntima do Senhor. Já ouviram isso? Vocês já ouviram? Essas palavras que enaltecem a pessoa. Olha, Deus é contigo. Mentira, não que Deus é contigo. Mentirosos usam a palavra para proveito, para que essas pessoas passem a confiar naquilo que sai da boca deles.
Sabe, começa a fazer um prosélito, um discípulo, e esse discípulo fica o seguinte, ele fica garantido. Houve um pregador, há muitos anos, foi pastor de John Bunyan, ele falou assim, ele ensinou para John Bunyan e falou assim, ó, John Bunyan, nunca creia imediatamente no que estão te ensinando, mas verifique nas escrituras, porque se você confiar numa mentira, quando vier a tribulação relativa àquilo que te falaram, tipo, Deus é contigo, nada de mal vai acontecer não, você vai cair, porque você vai ver que foi enganado. Você foi enganado, você vai cair, você foi engodado. Vieram com blandice, vocês bateram nas suas costas e falaram assim, Beth, sua vida, ó, é isso aqui. Sandro, a sua vida... Sandro, eu olho para você e vejo um cara, afagos no ego, sabe? Que vão literalmente levá-los para o abismo. Mas Isso. A pessoa, você reparou que para essas pessoas não existe ninguém ruim? Deus é contigo. Basta você cumprir aos olhos dos homens detalhes que eles querem ver de religiosidade. Continua, Silvia, por favor. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. O que ele quis dizer com essa frase? Quem pode me dizer? Ele tem Moisés e os profetas. O que Moisés representa? A lei. E os profetas representam quem? Jesus. Isso. O anúncio, não é isso, Sam? Do Messias. Então, lembra que nesse lugar já tinha justos, lá no seio de Abraão, pessoas que não usaram a lei como representativa diante de Deus, mas falaram, eu aguardo no coração a vinda do nosso Salvador. Mas a Bíblia fala que eles não alcançaram isso, não é isso que diz Hebreus? Não alcançaram, mas nós alcançamos, então é pior para nós. Nós realmente vimos com nossos olhos, nós presenciamos. Aí tudo bem, fala, tem Abraão, tem Moisés e os profetas. Aí houve uma discussão. Aí é que entra a evidência da fé salvadora que está sendo explicada e diferenciando da fé em sinais. Beth, agora você, por favor. O 30, por favor. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Isso. Olha que coisa maravilhosa, ainda usou a palavra o quê? Arrependimento. Tem de tudo no inferno. No inferno vai ter catedráticos da palavra. Olha, como é que ele pode falar isso? Ele fala assim, não, Abraão, você está equivocado. Se mandar um sinal grande como um morto aparecer para eles vão o quê? Se arrepender. Olha o que lê a resposta de Abraão. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se um morto aparecer perto de você, sei lá, algum parente apareceu, você vai pensar, oi, tudo bom, que bom que você voltou dos mortos, é assim que você vai falar com ele? Não. Como você vai agir? Bom, talvez primeiro desmaiando, depois correndo. Desmaiando, correndo, ou até achando que é o demônio que está na tua frente, não é isso? ele, porque Isso, mas por que Abraão falou assim, eles não vão o quê? Crer o quê? Crer que o morto está vindo do inferno? Não, creio em relação ao céu. Isso! Não vão crer. O que nós acabamos de comentar aqui em conjunto? Que a coisa é impossível é alguém ou algum tipo de potestade conseguir colocar teu nome arrolado no céu. Mas sabe o que me fez Fala. lembrar? Coisa rápida. Pode falar. Jesus vai e no caso, ressuscitado no terceiro dia. Ele Certo. ressuscita. As mulheres chegam lá e veio um anjo em cima da pedra e fala, olha, não, este não está mais aqui. Mas Isso, aponta o sepulcro. Sim, Isso. Os guardas vão lá e falam para os principais lá, olha, aconteceu isso. Então a gente precisa inventar uma mentira para que eles não acreditem. Então inventou-se a mentira e a Bíblia fala que até os dias de hoje alguns acreditam que roubaram o corpo de Cristo, no caso a parte do corpo de Cristo. Certo. Então, aí alguém me fala isso, olha, não, no caso de Jesus nem ressuscitar, nem ressuscitou. Roubaram o corpo dele para que acreditasse. É posto isso. Eu prefiro acreditar em que veio um extraterrestre, eu prefiro acreditar que alguém faz isso, aquilo, outro, mas eu não acredito no céu.
Isso. Ou seja, a escolha ainda existe. Então relaciona isso com a fé salvadora. O que nós estamos separando? Eu não estou entendendo que a fé genuína, ela é salvadora. Ela não é a fé de falar assim, olha, tá vendo? Tá vendo? Olha tal situação, quer ver? Joyce, lê o versículo que eu te mandei. Por favor, não leiam não, quero que vocês escutem a Joyce. Pode até marcar, que foi Mateus 7, 22, 23. Lê, Joyce. Muitos me dirão naquele dia: Isso. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Peraí. Então agora eu vou entrar em outra briga. Eles não falaram em teu nome? Sim. E o que você ouve por aí é um monte de teologia, né? Porque, tá vendo o nome? Mas na verdade ele falou que nunca conheceu eles. Então, o que eles poderiam estar falando ali? Já que estavam diante de um tribunal e já estavam com a foice no pescoço. Olha bem, em teu nome, Senhor. Em teu nome. Em teu nome, Lucas fala assim, nós até vimos o Senhor pregar nas nossas praças. Concorda que ele está falando uma coisa que poderia ser mentira? Porque o próprio Senhor Jesus falou assim, eu nunca conheci vocês, então nunca me representaram. Lembre-se que quando fala o nome de Jesus, é você, a testemunha. Eu venho em nome de Jesus. Ou seja, Ele me enviou para isso. Ele me enviou para pregar para vocês as boas novas. Ele me enviou para dizer, Ele ressuscitou. Os irmãos estão entendendo? Agora esse grupo que fala assim, Senhor, eu estou no nome de Jesus. Não, vocês não fizeram nada em meu nome, não. Não, ele falou. Então, no caso, tudo isso que eles falaram que fizeram seria mentira deles diante. Olha, eu não vou dizer que era mentira. Mas se Jesus não os conhecia, concorda que isso aos olhos deles aconteceu e eles garantiram que tinha acontecido isso? Tipo, curamos os enfermos, expulsamos demônios. Mas se Jesus falar, apartai-vos de mim, é porque eram pecadores. E isso, mas o que eu quero chamar a atenção, que o Ronaldo comentou agora, e é o que eu quero finalizar nessa parte. Os sinais não têm poder para salvar ninguém. Nunca tiveram. Olha, e todos que ficam maravilhados, glória a Deus, ele andou assim. Mas o que você vai falar desse paralítico que andou? E no final, lá no juízo final, ele está para a esquerda. O que você vai falar? Eu tenho parentes meus que entraram na igreja, paralíticos, e saíram andando. No entanto, entendeu? Não serve. O que Abraão falou? Ainda que o morto apareça, eles não vão crer. Eles vão achar maneiro, caramba, olha só, vamos falar para todo mundo, o morto vem falar com a gente, mas jamais terão o nome escrito no livro da vida. Porque o nome escrito no livro da vida são pessoas que abraçaram o quê? A fé. Isso. São pessoas que falam assim, Senhor, eu quero esse caminho. E olha, como o mundo está enganando vocês. Eu estou dizendo vocês que eu digo assim, como o mundo tenta nos enganar. A tendência é o seguinte, nós conhecemos a verdade, mas adiamos ela. É ou não é? Adiamos? A gente sabe o posicionamento que nós temos que tomar. Mas falamos assim, não, você vai poder tomar isso outro dia. Você vai e você adia, sabe? Você conhece a verdade, você evidencia que a vida para quem está caminhando para o reino do céu não é uma coisa corriqueira como estão falando para você. Que você deve porfiar, que você deve disputar e falar assim, Senhor, eu quero, porque custou o sangue do filho dele. Mas as pessoas pegam o sangue do filho dele e falam assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mentirosos. O sangue de Jesus purifica de todo pecado aos que creem. O sangue de Jesus te lava de toda iniquidade, gente, porque você o quê? Crê. O sangue de Jesus, Ronaldo, vai lavar toda a tua impureza, porque você se sentiu afrontado e destruído por ela. Você se sentiu totalmente separado do Criador. Mas os seus amigos, estou usando exemplo, vão falar para você, Ronaldo, que isso, rapaz? Está pessimista demais. Não, eu sei que a minha vida está totalmente separada de Deus. Pode falar, Beth. Agora fiquei meio confusa. É assim, essas pessoas que, como é que eu vou dizer, que faz sinais, cura, faz todas as coisas. No fundo, eles creem mesmo que aquilo também estão enganados. Bom, para começar, quais são os sinais? Não, assim, você falou que Jesus Não, mas quais fala. são os sinais que a gente vê?
Não, assim, por exemplo, pessoa que diz que cura, que faz... Não, mas coisa agora, em na nome época de hoje, então, na época de hoje, me diz uma evidência disso. Você olha para a televisão e tá lá um camarada que vem aleijado, não é isso? É Diz que cura. cura. Calma. Aí, semanas depois, o que acontece? O cara foi combinado. Você lembra um rapaz que veio para a igreja? Não sei se tu lembra, na época que a gente estava aqui, que ele contou de que ele fingiu, ele contando para ele contou, acho que ou era o primo dele, que fingiu. Falar em línguas. Não, esse falar em línguas foi o de menos. Você não lembra lá na igreja, quando a gente estava lá, que teve um pregador muito, de forma bem veemente, falou assim: você levanta, dá um pulo, que o irmão Manel estava com dor de coluna. Isso. Fica agora de pé, tá curado, chega curado, estou curado. O Augusto estava com dor de cabeça, só você vai estar curado, tá bom. Todos saíram com dor de cabeça, com dor de coluna. Graças a Deus. Mas irmão Manel, o senhor está curado? Tô. Ele foi aleijado e voltou pior. Mas o Augusto falou depois: poxa, tio, a cabeça piorou. Isso. Mas eu fico vergonha de dizer. Mas entenda bem. Eu vou falar de sinal, Beth. Eu vou falar de sinal para você. Quando eu me mudei para cá, com 15 anos de idade, eu tinha um problema aqui, que eu já estava ficando torto. De assim, a minha avó fazia aquelas rezas, né? Costurava aqueles negocinhos, aqueles saquinhos, que eu não quero entrar nesse detalhe. E cada vez eu ficava pior, sabe? E com o fio eu estava torto. Eles chamavam de a tal da espinhela caída. Esse osso começa a doer tanto. Mas tudo bem, quando foi um dia, eu estou no armazém da minha mãe, aparece um missionário, um senhor chamado Madeira. Eu lembro disso. E ele falou assim: o senhor pode ligar o violão e me prestar energia para eu tocar um hinozinho aqui? Olha só, um senhor sozinho com mais 2 jovens com ele. Uma caixazinha, pediu energia e começou a tocar uns hinos que ele conseguia tocar. Tinha uma voz até bonitinha, melodiosa. E começou a juntar gente. Lembra dos sinais? Olha só. E começou a juntar gente. E ele pegou e começou a falar para o público. E eu estava do lado de dentro do armazém da minha mãe. Saí. Olha só. Lembra que eu falei que eu contei na minha vida que eu tinha medo disso? Mas algo me puxava, não adianta. Eu fiquei tremendo de medo. E aquele homem falava. Ao mesmo tempo que a voz era suave, melodiosa, ao mesmo tempo a voz era inquisidora, sabe, incisiva. E eu ouvia ele falava assim, ele só falava de olhos fechados, ele falava assim, o tempo todo: porque Jesus está aqui no nosso meio. Não tinha asfalto, era terra e lama, não tinha asfalto ainda. E inclusive tinha um pouco de lama ao lado, que era quando chovia, demorava a secar. E as pessoas começaram a se juntar. Escutem bem, isso é real. Que Deus me conceda de não aumentar uma vírgula para condenação minha, ou acrescentar qualquer coisa que não seja verdade. Quando começou a juntar gente, ele de olhos fechados. A tua pergunta é muito boa, Beth, então ouve isso, eu não vou te explicar. Ele apontou assim: você, eu vi uma coisa horrível. Ele apontou para o lado e mais ou menos 50 metros de distância, eu falei assim: você não vai fazer isso com ela, não, vem aqui agora. A pessoa que eu vi lá no meio, eu nunca vi isso em filme de terror. Ela veio como um cachorro de 4 patas, assim, ó. E ele mandou ela ficar ali naquele canto. Assim, não tire a atenção de vocês. Ela estava longe e a mulher ficou comigo no armazém da minha mãe, ali, tinha um balcão. E eu apavorado. E tome acontecer sinais, não é isso? E tome acontecer sinais. Ele virou e falou assim, botou o dedo assim e falou assim: você, o Senhor quer tirar esse mal que você tem no teu peito. Aí eu acabei. Eu falei assim: a gente tem medo, isso você entende? Porque não compreendemos o que é espiritual. Mas o que me maravilhou, 2 coisas, negativamente e positivamente, é que ele orou por mim, eu fiquei curado na hora, não fui para os caminhos do Senhor. E sabe o que ele falou? Após tudo isso, a mulher endemoniada, as pessoas se juntando no meio, assim do nada, com um homem velho, tinha uns 70 anos, e tocando um hinozinho. Esse homem falou da salvação do reino, falou assim: eu vim aqui hoje para anunciar a salvação das vossas almas. Olha bem,
Vê se ele citou, porque isso que vocês estão vendo aqui é o poder de Deus, como muitos fazem. Ele citou, hoje está sendo pregado o reino de Deus. Nossa, foi muita gente se ajoelhando ali na frente. Eu não me ajoelhei. Eu não quebrei meu coração. Isso prova que os sinais são impotentes para salvar o Jerônimo. Eu fui curado, eu fiquei ereto na hora, eu nunca mais tive nada. Fiquei com a lembrança o tempo todo, esse sinal na minha mente, até o dia da minha conversão. Mas ela não tinha poder para me salvar. Foi maravilhoso? Foi. Mas tornava o meu coração duro, sabe por quê? Porque entra um medo dentro do teu coração, falando de mim, acerca disso. Se esse homem fez isso, então ele está certo, eu estou condenado. Não servia para eu falar assim, Senhor, eu preciso de ti. Por isso, Ronaldo, eu estou dizendo, a fé salvadora para você é a fé que vai te conduzir ao Senhor, porque você olha para você e você se vê, eu estou acabado. Se não tivermos isso no nosso coração, estamos nos enganando. Porque o que está sendo oferecido é uma coisa maravilhosa. Eu ofereço para você, você quer? Eu quero. Eu quero. Então, quando eu saí dali, dias depois, esse homem apanhou, coitado, esse missionário apanhou. Ele foi expulsar, é uma coisa, uma comparação bíblica, ele foi expulsar. Uma senhora manifestou, ele pregando a mesma coisa, só que isso eu não estava. Quem estava era uma outra pessoa que mais tarde eu viria a conhecer bem. E ele falou assim, ele quando expulsou, libertou uma pessoa, as pessoas da rua bateram nele. Bateram, ele sangrar a testa, ele pegou as coisas dele e foi embora. Porque libertou uma pessoa. Lembra quando Paulo libertou aquela mulher que adivinhava? E o pessoal assim, não, acabou com o nosso lucro, não é isso? Então, essas coisas, os sinais, Beth, eles vão ser evidenciados, mas o pregador jamais vai se garantir neles. É apenas um sinal. Para quem? Para mim, que estou pregando? Não. Verão que você está sendo enviado para anunciar a salvação. Mas hoje em dia, sem ter comprovação nenhuma, o que eu não, literalmente não creio no Espírito Santo agindo, e logo em seguida, uma escravização da pessoa acerca de uma doutrina. Ou seja, ou você permanece na igreja aqui conosco, ou vai ficar tudo ruim com você. Os sinais não servem para salvação em nada. Eu lembrar dos sinais, dos 10 mandamentos, e depois o povo ficou daquele jeito. Bem lembrado, né? Quanto mais se lembra de dia, o que guiava o povo de dia? Por causa do que tampava o sol? Nuvem, não é? Interessante, né? A nuvem ficava sempre na direção, assim, fazendo sombra no deserto. E à noite o deserto costuma ficar o quê? Gélido, não é isso? É o contrário. Uma coluna de fogo, e ainda assim fizeram bezerro, e ainda assim blasfemaram, e ainda assim falaram assim, ele mandou esse pão vil para eu comer, saudade dos pepinos do Egito. Mentira pura, porque no finalzinho da história, lembra que cortaram a comida deles por menos da metade? Corta a comida. Agora, mas eles lembravam da felicidade. Abram, por favor, vocês olharam a comparação que fez de Rico e Lázaro com esses que se apresentaram? Ou seja, esses que se apresentaram falaram assim, Senhor, em teu nome, eu nunca conheci vocês, agora eu digo para vocês, a fé salvadora faz com que você seja chamada pelo nome. Vinde Elizabeth, vinde Alessandro, possuí, como é que quem pode complementar o versículo? Possuí por herança o reino que eu fiz há pouco tempo para vocês, é isso? Desde a fundação do mundo. Então, quer poder maior de evidência da fé do que o seu nome ser escolhido para herdar isso aí? Não existe milagre que possa acontecer. Nós vamos terminar com três detalhes. 3 homens que vão comprovar essa situação de que o que evidenciava na vida deles era a fé salvadora e não a fé acerca do que poderia acontecer de salvação, de sinais. Jó, capítulo 19. A gente vai encerrar com Pai, rapidinho, duas coisas rapidinho. Primeiro, em relação ao que o senhor falou, em relação às pessoas falarem que roubaram um pouco de Cristo para enganar. Eu acho que não faz nem sentido, porque naquela época, não sei quem mandou, soldado para vigiar o túmulo, a tumba, né? Então não tinha como nem roubarem o corpo do povo. Mas foram os soldados que foram falados para isso. os soldados que falaram, foram pagos, não é isso, Sandra? Foram subornados. Dormiram, né? Isso. Agora, isso pode impedir a fé?
ainda que fosse comprovado, não, aqui ó, nós tivemos uma câmera, mostrou, isso você entende. Ainda que um anjo desça do céu, Gálatas, não é isso? Capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, acho que é 8. Ainda que um anjo, não, ele fala assim, ainda que nós, ou até mesmo um anjo, e desça do céu e anuncie um evangelho que vai além desse que temos ensinado a vocês, seja considerado anátema, ou seja, uma situação maldita nas mãos de Deus. Anátema. Ele evidencia, ainda que você tenha comprovações, mas olha, mas eu estou vendo, meus olhos estão vendo, agora eu tenho que rever tudo que eu cria. Considere uma maldição, porque a fé foi dada uma vez por todas para a igreja. Lê para mim, ô Joyce, lê para mim versículo 23 a 27, coisa maravilhosa. Jó. Qual capítulo? Capítulo 19, Jó. Sim. Jó, os irmãos conhecem, não é isso? Estava sendo atormentado pela doença. Era a doença que estava atormentando Jó? Não. Quem era que estava atormentando Jó? 3 mais 1. Lembra, Beth? Lembra, Joyce? Chegou a ler? 3 amigos, Felipe, acabavam com a vida de Jó. Ele fala assim, olha, as minhas dores são muitas e vocês multiplicam as minhas dores. Então o que é maior? Se eles multiplicam, a dor não chegava aos pés do tormento de falar na cabeça dele. Eu vou esperar que o Miguel achar. Vocês vão ver que Jó evidencia o tempo todo assim, olha, minha vida, realmente Deus me tocou, compadeceu-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó em minuto nenhum pediu, você reparou que em minuto nenhum ele pediu? Senhor, tira essas chagas de mim. Ele estava realmente entristecido, assim, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Mas olha o que ele vai pronunciar que comprova a fé salvadora acerca do caminho para o reino de Deus. Lê, Joyce, por favor. Eu não vou nem abrir não, vou seguir vocês, vai. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro. Só um pouquinho, uma pausa. Não é somente ler, não. Preste atenção na frase. Imagina que essa pessoa está falando do teu lado. Você está do lado dela e ela está falando. Ela chegou a um ponto assim, pronto, eu vou desabafar o que eu realmente quero. Vai, lê de novo, Joyce. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Isso. Quem me dera fossem gravadas num livro. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Pronto, agora ele vai jogar aquilo que os amigos não esperavam. Lembre-se que as pessoas que confiam em sinais e querem evidenciar a fé, ficam entristecidos quando uma doença aparece? Vocês acham que vocês são melhores do que Jó? Não, eu estou falando, não é que eles todos são iguais diante de Deus, sim, mas você se considera melhor do que Jó? Algum dia você foi, Felipe, ferido de chagas da cabeça aos pés e tem que sentar em caco de telha. E detalhe, sendo justo não aos seus olhos. Já meu pai eu considero muito superior. Comparando, muito mal comparando. Meu pai, o que meu pai passou, eu me considero muito inferior a ele, pelo que ele passou e o final como foi. Isso. Que dirá, Jó? Leja, porque o quê? Não, que com pena de ferro e com chumbo final. E com chumbo para que sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Peraí, o que é Redentor? Salvador. O meu Redentor, o Redentor se apresentou de mim, se apresentou e falou assim, olha, eu sabia que eu sou Redentor? É isso que a Bíblia nos ensina, que Jó está evidenciando? Quando ele fala Redentor, ele quer dizer o quê? O Senhor. Não, mas quando ele fala o meu Redentor, o que ele está falando? Aquele que vai me... Remir. Então, aquele que vai fazer com que eu seja aceito. Isso, porque olha só, alguém fala assim, não, ele está dizendo Redentor da situação dele, não estava. Lê, continua, porque eu sei... Que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Calma, de quem ele está falando? Está falando do Redentor? Sim. O que é se levantará sobre a terra? Podem falar, porque é isso mesmo. Ressuscitar. Quem? Ressuscitar. Jesus Cristo, olha a profecia. E que por fim se levantará sobre a terra. Agora ele fala dele, vai. E depois de consumida a minha pele... O que é consumida a minha pele? Acabaram. Acabou. Não, acabou. Só serve o túmulo, não é isso? Vai. Contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão.
por isso meu coração se consome no meu peito. Olha aqui. Ele falou, depois de consumida a minha pele. Não é isso que está aí? Sim. Consumida? Sabe o que diz no hebraico? Apodrecida. Apodreceu. O que uma pele apodrece quando está onde, Cida? Uma pele apodrece quando está onde? Uma pessoa apodreceu a pele. Quando ela está em que situação? Morta. Morta. Agora depois, logo em seguida, ele fala o quê? Eu em mim o quê? Em minha carne. O que ele está dizendo? Os meus olhos vão ver. Esses e não outros. O que ele está simbolizando aí? O Espírito. Não. Ele está falando assim, olha, depois de consumir da minha carne, ou seja, consumiu, acabou tudo. Não, a minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele não tinha acabado de dizer da morte? E o que ele quis dizer agora? Ele falou que o Redentor dele vive. Ele vai me tirar do sepulcro. Vê se vocês entendem. Olha só, ele já não estava mais contando com a vida dele. Mas o meu Redentor vive e ele vai, pode não ser aqui na frente de você, ele vai me tirar do sepulcro. E eu creio tanto nisso, não é isso que ele diz no final, que eu queria que fossem gravados numa pedra, para quando eu partir, olha só a prova que ele sabia que ia morrer. Quando eu partir, vocês vejam que eu evidenciei isso. Anotaram a vida do homem? Eu quero só passar por cima. Agora vai para o segundo. Outro homem. Olha só, outro homem. Atos 7. Quem já ouviu falar de Estevão, não meu filho? Não, sério. Já leu, Ronaldo? O primeiro mártir de Cristo. Na verdade o primeiro mártir foi Tiago. Tiago foi muito espada. Mas o primeiro mártir teve da igreja, da igreja em si foi isso. Olha só, capítulo 7, assim eu vou ler pra gente. O versículo 5. Tem um que foi antes dele, João Batista. Não, é isso, mas eu estou dizendo, na igreja reunida foi Estevão. Atos 7, 59 e 60. Achou, Silvia? Então, lê pra gente. Ó. A história é longa demais, então, olha bem. Não, perdão, lê primeiro. Não, tem que ler um versículo, que não está anotado aqui. Logo no início, o primeiro versículo, quando Estevão é escolhido. Lê, só o primeiro versículo. Você vai ler os outros dois no final. Se você falou, eu acho que é entendi. Atos 7. Atos 7, Não, 7, mas é antes. O 7 é o final de tudo, de todo o diálogo. Quando fala assim, a escolha dos diáconos, é só para ler esse versículo, que eu estou acompanhando com vocês. Vamos lá. Escolha dos 7 diáconos é o 6. Não, 6. Aí no final fala de Estevão. Logo no final, depois que escolherão varões. 6. E Estevão. Aqui, sim, vai. A promessa agradou a todos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por favor, isso. Quando eu falo para, irmãos, olha, tem gente que já comenta comigo, fala, mas é necessário parar, porque da importância eu não consigo. E elegeram Estevão, um homem cheio de quê? Fé. Continua agora. E do Espírito Santo. Filipe. Não. Parou aí. Não. É depois que escolheram eles, mais embaixo, lá. Quando fala de Estevão de novo. No caso 8. Estevão, um homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Tá bom, só isso. O que ele fazia? A sua está assim, Silvio, também? Não, continuou no final. Não, então tudo bem. Não precisa ler não. Operava grandes sinais e maravilhas, falando na minha tradução. Sinais e maravilhas. Então já o quê? Já evidenciou, Beth, o que você perguntou, os sinais, não é isso? Então esse homem que faz muitos sinais, rapaz, ele não é qualquer pessoa. A Bíblia fala que ele chamava atenção, prodígios e maravilhas. O Senhor operava por meio dele. No entanto, quando ele foi arrebatado da situação social dele de livre, com a acusação falsa de que ele tinha blasfemado sobre Moisés, não é isso? Ele começou a contar uma história. E terminou a história acusando eles. Vocês mataram. O que aconteceu? Lê, Joyce, o versículo... Não, foi Silvio que eu pedi para ler, né? Quem eu pedi? Lê os dois versículos. O 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia. Não, para aí. Em invocação dizia, Pai,
Me livra dessas pedras, Senhor Deus. Me livra dos meus ossos quebrados. Senhor, em nome de Jesus, me levanta para que eu possa continuar propagando o teu reino. Isso está escrito, não é, Silvia? Não. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Puxa! Quer comprovação maior do que essa? Sobre a fé salvadora, ou Ronaldo? Você entendeu agora? O que ele falou no final? O homem cheio de sinais e prodígios. Falou o quê? Recebe. Isso, Felipe. Só recebe. A comprovação, não tem erro. A palavra, ela mesma garante a própria palavra. Ela mesma exalta a própria palavra, acredita? A palavra não precisa de um subterfúgio para comprová-la. Ela comprova ela mesma. Pai, primeiro ele falou o seguinte: recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo disso isto, adormeceu. Além de permanecer com a fé até o final, pediu o que no final? Perdão, para os outros. Não lembra que a pregação do reino de Deus falava sobre perdão o tempo todo, o perdão dos pecados? Perdoa-os, porque eu sei para onde eu vou. Acabou. Para mim, a Bíblia fala adormeceu. Esse final é realmente chocante. Adormeceu, dormiu. A Bíblia fala um pouco antes que ele viu, não é isso? Os céus abertos. E o Filho de Deus à direita do Pai. Olha tudo que foi evidenciado. Então você quer um milagre maior? Eu vou te falar um milagre grande. Curar de uma vez 50 pessoas em estado terminal. Levantar as mãos e falar assim: olha, vocês todos estão curados, e todo mundo soprar. E as pessoas ia acontecer. Você sabe que a sombra de Pedro curava? Já leram isso, não leram? Isso não era nada para ele. Você sabia que as vestes de Paulo foram recolhidas, algumas vestes, e o pessoal, depois que Paulo foi levado preso, usavam as vestes para passar nas pessoas e curavam? Então adoraremos as vestes de Paulo. Virtude. Só isso, virtude. De mim saiu virtude, disse Jesus. Agora bem, esse é o segundo homem, não é isso? Agora o terceiro. E vamos finalizar. É 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4. Vamos encerrar. Olha, irmãos, eu fico maravilhado com uma coisa. Uma frase de Estevão, uma frase, e mostrando o início de vida dele com sinais e prodígios, as pessoas depois se agarram a essa parte do Senhor, dos sinais e prodígios, se é que está vindo dele. Entenda bem, se é que está vindo dele, porque lá em Deuteronômio fala assim: quando alguém chegar perto de vós e levantar a mão para o céu, eu vou alegorizar, tá, Sandra? E sair fogo da sua mão e realizar sinais, não é isso que está lá? À frente de vocês, e em seguida falar assim: vinde, sigamos a outros deuses. A evidência é a seguinte: quem me feriu esse poder foi outro Deus. Não façais, porque eu, Senhor, estou provando os vossos corações. Para você ver como é que é sério. Acharam aí? Beth, lê pra gente, por favor. 4 o quê? 4, 6 e 8. 6 a 8. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho. Peraí, Beth. Peraí, não. É 2 Coríntios 4. Peraí. 4, 7, 8. Peraí. 36. Não, peraí. 4, 7, 8. Perdão, que eu me perdi no... 4, 7. Não, peraí. Só um minuto. Não, perdão. Não. Aqui está anotado 2 Coríntios. Mas não é 2 Coríntios, não. É 2 outra coisa. Deixa eu confirmar aqui, irmão. Só um minutinho. Perdão. É 2, se não me engano, é 2 Timóteo. Perdão, irmãos, olha. Foi erro aqui de anotação. Ainda bem. 2 Timóteo, desculpe.
Quatro? É. O 7, o 6, o 7 e o 8. Levete, por favor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Evidenciando o quê, Beth? Que ele está evidenciando a morte dele, não é isso? Não é a morte? O Ronaldo está acompanhando? Capítulo 7? Não, capítulo 4, de 2 Timóteo 4, é o versículo 6, 7 e 8. Isso. Então está acompanhando, não tá? Beth, continua. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 situações. Combati um bom combate, significa que ele venceu todos? Brigou, foi muito. Muito. Você já viu aquela frase? Rapaz, eu não ligo para apanhar, se eu vou apanhar ou bater não, quero é brigar. Tem gente que acha a briga boa, não tem essa evidência de eu bati, eu apanhei, mais do que bati. Ele quer, quando fala bom combate, ou seja, foi árduo, foi forte mais, mas não hesitei. Enfrentei, combati o bom combate. Esse bom combate queria me impedir uma coisa. Esse combate que veio para mim queria impedir o quê? Concluir a carreira. Isso. Então o que ele fez, Beth? Depois do bom combate. Acabei a carreira, Isso. guardei a fé. Isso aí. Desde- Não. Só vou mandar você ler. Combati o bom combate que me impedia de completar a carreira. Lembre-se da fé salvadora. Completei a carreira e no final cheguei com tudo. Cheguei com meu corpo bom. Guardei tudo que o Senhor me deu. Foi isso? Não. Guardei o quê? Comprova ou não comprova? Comprova? Por favor, se não comprova, eu gostaria que vocês falassem. E precisa de explicação dizer que a fé genuína é somente salvadora, que tudo parte dela, a salvação, que qualquer coisa que acontecer no seu caminho, Beth, de maravilhoso, ainda não será tão maravilhoso aos seus olhos, quanto ao teu caminho chegar completo lá, vencedora. Por isso que a Bíblia fala, de que adianta o homem granjear o mundo todo? Isso. E eu não vou mandar os ler não. Timóteo, nesse mesmo trecho, só que volta só um pouquinho. 1 Timóteo, no capítulo 5, Timóteo não era um homem que orientava a igreja? Não era um homem que ensinava? Não era um homem escolhido? Olha bem, a gente cria um estereótipo. As pessoas ficam saudáveis porque estão seguindo o Senhor, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Mas olha o que Paulo falou para Timóteo. Lê para mim o capítulo 5, versículo 23. Está aí, Beth? 5, 23. 1 Timóteo? Não bebas mais água. Não bebas mais água só. Mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O homem vivia doente. Paulo falou assim, olha, toma um pouco de vinho, que vocês não sabem que o vinho puro mesmo, vinho puro, não é só, ele é totalmente, ele é um remédio. Aí você toma, mas Timóteo não devia querer tomar vinho. Aí ele falou assim, não beba só água não, por causa do teu problema de estômago e de suas, o quê? Que diz aí? Frequentes enfermidades. Tu já pensou isso? Então encerramos aqui essa parte. A fé salvadora não tem como limitá-la. Seja você velhinho pregando na lama, apanhando porque expulsou um demônio, evidenciando o seu caminho com perseguições, com risco de morte, mas guardando a principal coisa e crendo. Eu fui enviado para falar da salvação e é essa fé que o Senhor quer dotar todos vocês. Uma fé que conduza vocês até o fim. Mas está acontecendo sinais, deixa acontecer. É uma prova da fé. Mas jamais servirão para edificar uma pessoa para a salvação. O que vai fazer com que a pessoa se salve é a fé evidenciada no coração da Elizabeth, do Alessandro, do Ronaldo, da Joyce, do Felipe, do Miguel, da Silvia e de mim. Eu olho para eles e vejo a confiança no caminho que eles estão trilhando com Deus. Amém? Vamos orar. Vamos colocar de pé. Pode falar. Qual? O senhor não ia ler o 8? Cara do 1 ao 8?
Ah, sim, não, perdão. O 8 é do outro parte. Não, é o complemento só, desculpe. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, perdão, Joyce, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ainda bem que comentamos antes de ler, hein? Comentamos isso antes de ler. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a quem, Silvio? A todos os que amarem a sua vinda. O que é amar a sua vinda? Graças a Deus nós comentamos antes, não é isso? Olha que coisa boa. Foi do Senhor isso. Se eu tivesse lido, eu estava falando aquilo que comentamos antes. Amarem a sua vinda. E quando fala amar a sua vinda, tanto faz vivo como o quê? Morto. Quem morreu, completou a carreira. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. E depois nós vamos cantar 2 cânticos. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, glorificado é o teu santo nome, Pai. Nós não temos palavra para expressar, Senhor Deus amado, a gratidão que só o Senhor pode visitar nosso coração, verificar a autenticidade, Pai. A gratidão de receber os teus tesouros, Pai, de realmente receber aquilo que nos conduz em verdade e em justiça, Pai. Sabemos que os tempos estão abreviados mesmo, Pai. Que o nosso tempo se finda. Então, Senhor Deus amado, vai limpando toda a nossa eira. Vai, Senhor meu Deus, nos conduzindo, ainda que percamos tudo aquilo que consideramos essencial para a nossa vida. Mas completemos a nossa carreira, Pai, com a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Pai, te agradeço pelos irmãos que estão aprendendo e te louvo, Pai, porque de mim eu não posso falar nada, mas o teu Santo Espírito, por amor a todos eles, nos conduz para a revelação da tua verdade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Então vamos cantar dos louvores. Está em cima. Essa aqui? Isso. Quem conhece o cântico Deus fará um caminho para você? Deus fará um caminho para você. Conhece? Pode não conhecer. Condição
Clame a ele agora, clame sem demora,